Sejam muito bem-vindos, eu sou João Gabriel e você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos agora diante de mais um vídeo dentro dessa playlist da Dinâmica, onde hoje a gente vai falar sobre trabalho de uma força. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar o card aqui em cima para você acompanhar tudo que a gente viu até agora. E, sem mais delongas, vamos ao que interessa, trabalho de uma força. O que é isso? Cara, do dia a dia, quando tu pensa em trabalho, né? Como é que se definiria trabalho? Bom, se a gente for pensar de uma forma bem genérica, trabalho é aquilo que te demanda um determinado esforço, né? E é claro que esse esforço ele pode ser físico ou mental, dependendo do tipo de trabalho que você tem. E todo trabalho ele tem algum objetivo por trás. Seja um objetivo financeiro, que você pode esperar receber um dinheiro no final do mês, seja como é que eu posso dizer, uma realização pessoal, algum trabalho voluntário que você faça, não necessariamente requer dinheiro, mas aquilo dali te traz algum benefício, te traz algum objetivo. E quando a gente traz para dentro desse contexto da física, falar de esforço, acho que o nome já até ajuda, né? Esforço deve estar associado a qual grandeza física que a gente já viu? A força. Então, para você realizar um esforço, você tem que aplicar uma força. Entendemos isso. Com que objetivo eu aplicaria uma força num corpo? Então, por exemplo, vamos supor que tenha, sei lá, uma geladeira. Aqui eu quero empurrar essa geladeira, né? Então vou fazer uma força sobre ela. Com que objetivo eu faria uma força sobre essa geladeira? Com o objetivo de deslocar ela. Então, a gente vai dizer que uma força ela realiza trabalho sempre que uma força for responsável por um deslocamento. Então, pega a ideia. Temos aqui um corpo onde sobre esse corpo atua uma força, tá? E essa força vai promover esse deslocamento. Primeira coisa, temos aqui uma força que está inclinada. Em geral, o que a gente faz com essas forças que estão inclinadas aqui, ó? Um ângulo, deixa eu aumentar, um ângulo θ aqui qualquer. Em geral, o que a gente faz é a decomposição dessa força. Onde essa força que está inclinada, ela pode ser decomposta em uma componente horizontal. Essa componente horizontal é o que a gente chama de Fx. E uma componente vertical. Essa componente vertical que a gente chama de Fy. João, não entendi o que você está fazendo. Então talvez você não tenha assistido nossa aula de vetores, que eu vou deixar o card aqui em cima. Essa aula é a aula de número 3, que está dentro da nossa playlist de cinemática. Mas, continua aqui comigo. Temos então forças. A força F sendo decomposta em Fx e Fy. Nesse momento, então, temos Fx e Fy representando essa força X, essa força F. E se eu te pergunto, qual dessas forças que é responsável por esse deslocamento? Uma vez que esse daqui é um deslocamento horizontal, acho que você vai concordar comigo que é apenas a força na direção horizontal que é responsável por ele. Essa força que é vertical, ela não é responsável por um deslocamento horizontal. Então a gente pode dizer que todo esforço da força F, ou seja, todo o trabalho da força F, está associado a essa componente Fx. Então todo esforço de F para deslocar esse bloco horizontalmente é um esforço dessa força Fx. O trabalho dessa força F é o trabalho da força Fx. Trabalho, a gente vai usar a letra W, tá? Que vem do inglês, do work. Talvez, dependendo de onde você tem estudado, você já tenha visto com uma outra letra. Essa letra aqui, ó. Essa letra aqui é uma letra grega chamada de tau. Ela é uma notação mais antiga, mas que ainda é utilizada. Você pode encontrar as duas. Ok. Agora eu quero que você pense comigo. Aonde que eu vou ter mais esforço? Para empurrar
a geladeira, como eu citei aqui, ou para empurrar o meu mouse? Aonde que eu vou ter mais esforço? Naturalmente, eu vou ter mais esforço para empurrar a geladeira. Por quê? Porque sobre a geladeira eu exerço mais força. O que eu quero chegar aqui com você é a relação de ser diretamente ou inversamente proporcional. Se, ao fazer mais força, eu tenho mais esforço, logo tenho mais trabalho, o que eu estou querendo te dizer é que o trabalho é diretamente proporcional à força. Nesse caso aqui, como a gente está falando do trabalho de Fx, ele vai ser diretamente proporcional ao Fx. E aonde eu devo ter mais esforço? Empurrar uma geladeira por 5 centímetros ou por 5 metros? É claro que eu vou ter mais esforço ao empurrar a geladeira por 5 metros. Uma maior distância requer um maior esforço. Então, novamente aqui, uma grandeza diretamente proporcional. A gente está percebendo que o trabalho ele é diretamente proporcional a essa grandeza que é o deslocamento. Isso matematicamente se traduz na multiplicação da força pelo deslocamento. Agora, como que a gente calculava essa força Fx? Essa força Fx, já que é a componente com o ângulo, a gente tinha que pegar então a força F e multiplicar pelo cosseno do ângulo de inclinação da força. E agora, só rearrumando os termos para uma forma que a gente vai utilizar mais, é que esse trabalho da força pode ser calculado como sendo F vezes D vezes o cosseno de θ. E aí, nesse momento, eu quero que você perceba quem é esse ângulo θ. Esse ângulo θ nada mais é do que o ângulo entre a força e o deslocamento. João, como assim? Repara que essa força ela está inclinada, né? E o deslocamento é horizontal. O ângulo entre a força e o deslocamento é que é esse ângulo θ. Sempre que você utilizar essa fórmula em que trabalho é F vezes D vezes o cosseno de θ, esse ângulo θ representa, vou botar assim para você, representa o ângulo entre a força e o deslocamento. Beleza. E como que fica a unidade desse trabalho? Deixa eu subir aqui para você e escrever. A unidade desse trabalho, uma vez que é força vezes o deslocamento, tem que ser a unidade de força, que é o Newton, vezes a unidade de deslocamento, que é o metro. Ah, João, tem que ter então a unidade do cosseno. Só que o cosseno não tem ângulo. O cosseno é só um número que vai variar entre 1 e menos 1. Ah, João, mas graus, não é? Grau pode ser a unidade do ângulo, não do cosseno, não do seno, não da tangente. Isso daí são grandezas adimensionais. Beleza. E esse Newton, multiplicado por metro, ele ganha um nome, a gente vai chamar de Joule. E a gente vai representar pela letra J maiúscula. Perfeito? Quero que você perceba o seguinte. Quando a gente fala de força e deslocamento, uma vez que eles apontam para algum lugar e por isso que existe ângulo entre eles, é porque eles são grandezas vetoriais. Quando eu não coloco setinha em cima deles, como é o caso que eu estou fazendo aqui na fórmula, diferente do que eu fiz no desenho, repara, no desenho existe aqui, ó, a setinha em cima do F, em cima do Fy, em cima do Fx. Na fórmula, não. O que significa que eu só estou utilizando o módulo da força F aqui na equação. Assim como o deslocamento. Se eu só estou utilizando o módulo, significa que eu nunca vou colocar aqui um valor negativo de força, nunca vou colocar aqui um valor negativo de deslocamento. Só o módulo, só o valor em valores absolutos. Entendi. Então isso significa que o trabalho ele não vai ser nunca negativo? Não significa isso. Por quê? Porque ainda tem aqui um cosseno. E o cosseno, como a gente já citou, pode ser positivo, pode ser negativo, uma vez que o cosseno é um número que varia entre 1 e menos 1.
Se ele pode ser positivo e negativo, então o sinal do trabalho corresponde ao sinal do cosseno. Se a gente tiver um ângulo entre 0 e 90, a gente vai ter então um cosseno variando entre 1 e 0. Se a gente vai ter um valor de cosseno variando entre 1 e 0, isso significa que o trabalho ele vai ser positivo. Então, se o ângulo for entre 0 e 90, o trabalho é positivo. Beleza. E se a gente tiver um ângulo igual a 90? Bom, como o cosseno de 90 ele é 0, isso dá para a gente um trabalho também igual a 0. Agora, se estivermos com um ângulo entre 90 e 180, isso vai resultar para a gente em um trabalho negativo. Por quê? Porque aí a gente tem valores de cosseno indo de 0 até menos 1, resultando num trabalho negativo, um trabalho menor do que 0. João, não sei se eu entendi isso. Pensa comigo aqui o seguinte, se a gente tem então, como é neste caso, um deslocamento para a direita, se a força F de alguma forma puxa para a direita, mesmo que inclinada, então ela está ajudando no deslocamento, fazendo um ângulo entre 0 e 90, um trabalho positivo. Sempre que a força ajudar no deslocamento, você tem um trabalho positivo. Agora, se eu tenho um deslocamento horizontal e a gente tem uma força vertical, então essa força não é responsável por esse deslocamento. É o caso aqui de Fy. Portanto, ela não realiza trabalho. Sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, essa força não realiza trabalho. Se ela não realiza trabalho, o trabalho dela é igual a 0. Agora, se a gente tem esse deslocamento para a direita e eu tenho alguma força puxando no sentido contrário, como seria o caso da força de atrito, essa força teria aí um ângulo entre 90 e 180 que resultaria em um trabalho negativo. Poxa, se uma força ajudando no deslocamento realiza um trabalho positivo, então uma força atrapalhando no deslocamento ela vai ter que realizar um trabalho negativo. Compreende? Esse trabalho positivo a gente vai chamar, vou escrever aqui para você, de um trabalho motor. Então, trabalho positivo é o que a gente chama de um trabalho motor. Já um trabalho igual a 0, a gente chama de um trabalho nulo, sem muito mistério. E por fim, que caixinha é essa aqui, cara? Vou tirar isso aqui. Então, aqui foi. E um trabalho negativo, a gente vai chamar de um trabalho resistente. Então, trabalho resistente, aquele que tem seu valor negativo de uma força atrapalhando nesse deslocamento. Perfeito? Trabalho motor, força ajuda, trabalho positivo. Trabalho nulo, trabalho igual a 0, a força é perpendicular ao deslocamento, não realiza o trabalho. E trabalho resistente, aquele trabalho negativo, aquele trabalho realizado por uma força que está atrapalhando no deslocamento. Algo que eu não cheguei a te falar, mas que estava escrito aqui, é que isso tudo que a gente comentou só é válido pro caso em que a força ela é constante. E se a força não for constante? Aí ela vai ser variável, a gente não consegue utilizar a fórmula. Por que a gente não consegue utilizar a fórmula? Pensa aqui comigo. Se a gente tem o trabalho sendo FD cosseno θ, eu só consigo calcular esse trabalho se eu tiver um valor de força para colocar aqui. Se essa força estiver variando, variando como? Sei lá, de qualquer jeito. Por exemplo, se ela estiver variando dessa forma aqui, como uma reta mesmo. Supondo que isso daqui seja um gráfico de força pelo deslocamento, se ela estiver variando dessa forma, eu não tenho um único valor para chegar e colocar na fórmula. Então, não consigo calcular pela fórmula. O que eu preciso fazer? Repara que eu não quero o valor da força.
Eu quero a multiplicação entre força e deslocamento. A gente já comentou aqui algumas vezes. Sempre que isso acontecer, o que a gente precisa é calcular a área do gráfico. Porque se a gente tem um gráfico de força por deslocamento, o produto de força e deslocamento é numericamente igual à área desse gráfico. Então, o trabalho é numericamente igual aqui, ó, à área do gráfico FD. Vou escrever isso daqui para você. O trabalho de F, ele fica sendo numericamente igual à área do gráfico FD. A área do gráfico FD. Ok? Vou botar aqui a caixinha bonitinha para você copiar e saber que isso daqui é o importante. Então vamos lá, até agora. O que você precisa saber? Se a força for constante, você vai calcular como sendo FD cosseno θ. Se a força for variável, você vai calcular como sendo a área do gráfico. E para a gente conseguir entender como é que isso daqui funciona, eu vou te dar o trabalho aqui de duas forças que aparecem constantemente, tá? Que primeiro é a força peso, e aí vamos calcular ela em duas situações. Acompanha comigo. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma queda livre, tá? Lembrando, na queda livre, o corpo ele vai sair de uma determinada altura. Vou botar aqui para você, uma determinada altura H. E por que ele cai? E eu sei que você vai ficar tentado a me responder que é por conta da gravidade. Mas lembrando que a gravidade ela é apenas um campo gravitacional que representa a aceleração na queda livre, mas a força atuante aqui é a força-peso, que é justamente aquela que a gente quer calcular o trabalho. Uma vez que a força-peso é calculada como sendo mg, nem massa nem gravidade estão variando, ela é uma força constante. E por isso, o trabalho de uma força constante pode ser calculada como sendo força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Repara que na queda, o corpo ele vem caindo, se deslocando uma altura h. Se a gente quer calcular aqui o trabalho da força peso, eu já te pergunto, peso está apontando para baixo, o deslocamento também é para baixo. Repara que o ângulo entre a força e o deslocamento é zero, e o cosseno de zero ele vale 1. Então a gente fica com o trabalho da força peso sendo igual à própria força peso vezes o deslocamento, que é a altura. Ok? Isso daqui vai ser algo importante para a gente. Vamos guardar assim por enquanto. Enquanto que, se a gente pensar em um lançamento vertical para cima, lembrando que no lançamento vertical o corpo parte aqui, né? Com uma velocidade inicial, e aí esse cara ele vai subir até uma altura h, e ele vai ser sempre puxado para baixo. Então, ao longo da sua subida, ao longo de toda a trajetória, a força que atua sobre ele é a força-peso, para baixo. Sabendo que essa força é uma força constante, pode ser calculada da mesma forma o seu trabalho. Seu trabalho pode ser calculado como sendo FD vezes o cosseno de θ. Quem era θ? O ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso, força-peso aponta para baixo, só que o deslocamento está para cima. Então, o ângulo entre a força e o deslocamento é de 180. E o cosseno de 180 você tem que saber que é menos 1. Com isso, como que vai ficar o trabalho do peso nessa situação? O trabalho do peso nessa situação, esse menos 1 já vou jogar para frente só como sinal de menos, multiplicado pela força, que é o peso, vezes o deslocamento, que é a altura. Ou seja, a gente fica com o trabalho
da força-peso sendo menos o peso vezes a altura. E eu queria então generalizar para você, porque o trabalho da força-peso pode ser calculado como sendo sempre mais ou menos, e aí mais ou menos, pelo amor de Deus, estou falando mais ou menos, é positivo ou negativo, de P vezes H. Onde P é a própria força-peso e H é o desnível da onde o corpo estava para onde o corpo foi. Quando que esse trabalho vai ser positivo? A gente comentou, trabalho é positivo quando a força ajuda e a força-peso não está sempre puxando para baixo? Se o trabalho é positivo quando a força ajuda e a força-peso está para baixo, vai ser positivo quando o corpo ele desce. Então vou botar assim, ó, positivo quando o corpo desce. Deixa eu aumentar essa letra para você conseguir enxergar. Quanto que eu vou botar aqui? 25. Vamos ver? Tá bom. Então, positivo quando desce. Negativo quando a força ela atrapalha no deslocamento. Quando que a força-peso que aponta para baixo vai atrapalhar no deslocamento? Quando você quiser erguer alguma coisa, ou seja, quando o corpo sobe. Então, esse trabalho pode ser positivo ou negativo, dependendo se está subindo ou descendo. Importante, o trabalho da força-peso não depende do caminho que o corpo faz. João, como assim? Se eu quero sair de um ponto A até o ponto B, não importa se eu vou vir na horizontal depois vertical, na vertical depois horizontal, se eu vou subir uma rampa, se eu vou subir escada, o trabalho da força-peso só depende da própria força-peso, massa vezes de gravidade, e do desnível da onde o corpo estava até onde foi. Se saiu de uma altura e chegou na outra altura, não importa por onde veio a trajetória, não importa o caminho. O trabalho é sempre o mesmo, só depende do desnível. Isso é o conceito que a gente dá a uma força que a gente chama de uma força conservativa, e falaremos disso um pouco mais para frente. Mas já fica aí, anota isso daí em algum lugar. Trabalho de uma força conservativa. Uma força conservativa é aquela cujo trabalho independe do caminho. Ponto. Ok. Então, o trabalho da força-peso foi uma força constante que aparece constantemente. Agora, uma força variável que também aparece constantemente é a chamada força elástica. Por que ela é uma força variável? Aí você tem que lembrar como é que você calcula a força elástica. E isso eu botei para você lá na nossa aula de leis de Newton, onde a gente falou das principais forças, inclusive ela, a força elástica. De modo que a força elástica, a FEL, ela era igual a K vezes X. O que era isso? A força elástica, vamos aumentar aqui, vou aumentar 25. E aí esse FEL, esse L a gente vai deixar monozinho, subscrito. Então, ó, força elástica é Kx. O que era K? K era a constante elástica e X era a deformação. A gente já fez esse gráfico antes. Se a gente quiser aqui, ó, o gráfico da força elástica pela deformação X, isso daqui é um gráfico de que função, matematicamente falando, né? Isso aqui fica sendo um gráfico de uma função de primeiro grau. Por que é um gráfico de uma função de primeiro grau? Porque a gente vai ter f sendo linear em função de x, o que dá para a gente uma reta. Então, se a gente tiver essa força variando conforme você vai puxando o corpo e o x vai mudando, você tem essa força variando com deslocamento. Se você tem essa força variando com deslocamento, a gente pode calcular esse trabalho como sendo a área desse gráfico. Então, o trabalho, vamos calcular como sendo a área do gráfico. E nesse caso daqui, a gente tem um triângulo como área. Triângulo cuja altura vale K vezes X, que é a força, e a base vale X. Então, sabendo que o trabalho de uma força variável é numericamente igual à área,
desse gráfico, a gente vai ficar com o trabalho da FEL, da força elástica, sendo a área desse triângulo. Como é que você calcula a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Base, vale x, altura, kx, sobre 2. Então ficaremos com o trabalho da FEL sendo igual a k vezes x kx ao quadrado, sobre 2. Lembrando que, se a gente fala de trabalho, o trabalho ele pode ser positivo ou negativo, ou seja, pode ter um sinal de mais ou de menos, dependendo se a força ajuda ou atrapalha no deslocamento. Então, você tem um corpo que está se deslocando e a força elástica está ajudando, trabalho é positivo. Força elástica está atrapalhando, então você vai ter um trabalho como negativo. Para a gente conseguir fechar nosso conteúdo da aula de hoje, eu preciso explicar mais 2 conceitos tranquilos. Conceito de potência e de rendimento. O que é potência? Cara, pensa aqui comigo o seguinte. Vamos supor que, sei lá, hoje você acordou, tá? E quando você acordou, você tinha que chegar na sua aula, vamos supor que 7 horas da manhã, vamos supor que você é o aluno responsável, estuda de manhã e chega na hora, tá? Então, você tem que chegar na sua aula às 7 horas da manhã. Para chegar na sua aula às 7 horas da manhã, você vai ter que acordar, sei lá, 6 horas. Estou inventando números, tá? Alguns vão precisar acordar um pouco antes, alguns um pouco depois, e tudo bem. 6 horas, na minha hipótese. Só que para você assistir a aula, você precisa se alimentar, você precisa de energia, né? Para assistir sua aula ao longo do dia. Então, você vai tomar a sua vitamina de banana. E aí, vamos supor que você vai fazer uma vitamina de banana, um liquidificador normalzinho, 3 níveis de potência, tá? Como é que você faz sua vitamina de banana? Você pega leite, banana, taca no liquidificador, bate tudo. E como você acordou na sua hora normal de acordar, 6 horas, você tem tempo para fazer isso. Então você tacou leite, tacou banana, ligou, nível 1 de potência. E foi arrumar seu material, foi fazer essas coisas que você tem que fazer. Daqui a pouco sua vitamina ficou pronta, você saiu de casa, chegou 7 horas na aula. Amanhã, dia seguinte, você não ouviu seu despertador tocar, você ficou até tarde assistindo aqui as aulas do canal, estudando, e aí você não ouviu o despertador, mas você não quer se atrasar, você quer chegar no horário, mas você acordou 6h20, 6h20 você já tem que fazer as coisas mais corrido. Repara que você não vai fazer as coisas com o mesmo ritmo do dia anterior. Então você não vai chegar e vai botar no nível 1 de potência fazer a sua vitamina de banana. Você vai chegar e tacar no 3 aqui, para ficar pronta mais rápido. Mas no final, a mesma vitamina ficou pronta. O que significa que, no final, o liquidificador está realizando o mesmo esforço, o mesmo trabalho. Então, para fazer um trabalho em menos tempo, você precisa de mais potência. Isso se traduz dizendo que, essa potência, ela vai ser a quantidade de esforço que você faz, o trabalho, em um certo intervalo de tempo. Então, a potência ela é o trabalho sobre o tempo. A gente define a potência dessa forma. Como é que vai ficar aqui, a unidade dessa potência? Pensa comigo. Unidade de potência vai ter que ser unidade de trabalho dividido por unidade de tempo. Trabalho é dado em joule, tempo é dado em segundo, o sistema internacional joule por segundo, a gente vai chamar de watt e vamos utilizar a letra W maiúscula. Fechado? E para a gente finalizar, tem que te explicar aqui o que é o rendimento. E aí vamos supor o seguinte. Vamos supor que essa aula já tenha, sei lá, uns 30 minutos. E que nos últimos 15 minutos tu ficou aí vendo o teu Instagram, teu TikTok. Então tu não prestou muita atenção aí nos primeiros 15 minutos já. Qual foi o seu rendimento na aula de hoje? Bom, se ela tem um total de 30 minutos e 15 tu ficou no TikTok, então 15 tu não prestou atenção, 15 não foi útil. O útil foi apenas metade, 50%. Então teve um rendimento de 50%. O rendimento é isso. O rendimento a gente vai utilizar essa letra grega chamada de eta, que parece um N com uma perninha maior, que é definido como sendo a potência útil
sobre a potência total. Então, é o útil sobre o total. E aí, é claro que isso daqui, a gente acaba dando no final, repara, não em uma unidade, né? Porque potência sobre potência não tem unidade, é dimensional. A gente acaba dando esse valor aqui em porcentagem. Então, algo que você pode fazer é fazer, por exemplo, que a potência total ela representa 100%, enquanto a potência útil ela vai representar o seu rendimento. E você pode fazer uma regra de 3 aqui sem problema, ok? Bom, pessoal, então finalizamos por hoje. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, como que eu posso te ajudar mais. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente fizer aqui e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai fazer vestibular, com quem precisa daquele reforço físico. Fechado? Então, pessoal, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.